Oi, pessoal. Hoje teremos uma batalha gama, envolvendo duas versões diferentes do Golias Esmeralda, o Hulk de Edward Norton versus o Hulk de Eric Bana. Uma batalha extremamente radioativa que emanava muita radiação gama. Mas antes de começar, vou dar um aviso bem importante. Eu sei que o Hulk de Edward Norton e o Hulk de Mark Ruffalo são o mesmo Hulk, porém eu só vou considerar os feitos do Hulk de Edward Norton. E também eu irei apenas colocar algumas citações do Hulk de Mark Ruffalo nos outros tópicos. Agora, sem nenhuma enrolação, vamos começar. Começando pelo Hulk de Eric Bana. O Hulk é a forma que Bruce Banner assume sempre que está estressado ou enfurecido. Isso se deve à exposição à radiação gama, combinada com traumas de infância. Seu pai, Davi Banner, é um geneticista que realiza experimentos em si mesmo em seus esforços para aprimorar o DNA humano. Seus genes modificados são transmitidos ao filho, Bruce. Eventualmente, um de seus experimentos explode, matando a mãe de Bruce. Davi foi preso e Bruce foi criado em lares adotivos, sem nenhuma lembrança de seus pais biológicos. Já adulto, um acidente no laboratório resulta em um banho de radiação que interage inesperadamente com o DNA alterado de Bruce. Logo depois, ele se transforma no Hulk e destrói um laboratório. Ele é capturado pelos militares, mas escapa facilmente. Seu pai, agora completamente insano, morde um fio elétrico e luta contra o Hulk. Ross detona uma bomba e ambos são dados como mortos. No entanto, ele ainda está vivo, no meio da floresta amazônica. Os hacks do Hulk de Eric Bana são bem fortes o bastante para enfrentar seres de seu próprio calibre, sendo eles características físicas sobre-humanas. Isso inclui força, velocidade, durabilidade e vigor, inteligência genial, como Bruce Banner, saltos sobre-humano, amplificação de estatísticas da raiva. Sua força aumenta junto com sua raiva, regeneração, ranking e a pele do Hulk tem a capacidade de se regenerar e se reparar de lacerações graves e traumas de impacto. O tempo de cura pode variar de alguns segundos a alguns minutos, dependendo da gravidade do ferimento. Absorção. No final do filme, durante a luta no Lago Pear, tanto o Homem Absorvente quanto o Hulk começaram a absorver a energia do ambiente. Longevidade, imunidade a doenças, manipulação de tamanho e controle corporal. Seu tamanho aumenta dependendo de sua raiva, mas ele tem certo grau de controle sobre isso, já que ele expandiu momentaneamente os músculos do ombro para quebrar as mandíbulas de um cão gama, mas permaneceu do mesmo tamanho depois. Tamanho grande, tipo 0. O Hulk cresce de 9 pés, 2,74 metros, depois indo para 12 pés, 3,65 metros, e finalmente indo para 15 pés de altura, 4,57 metros. Transformação. Sob estresse suficiente, Bruce se transforma no Sua potência de ataque seria de parede, edifício pequeno até o nível cidade. Causou uma onda de choque que danificou carros a vários metros de distância. Pode facilmente atravessar paredes. Libertou-se da espuma que deveria contê-lo. Arremessou um tanque a 420 metros de distância sem esforço. Descongelou o Lago Pear quase instantaneamente. Sua velocidade seria de subsônico até supersônico. Pode saltar a velocidades de pelo menos 145,7 nós ou 74,9545556 metros, S até 220 nós ou 113,1777778 metros, S. Correu por um deserto a altas velocidades que poderiam atingir até 480 km por hora e ultrapassou 2 helicópteros. Pode reagir a mísseis e ataques de tanques, embora com tempo. Conseguiu desviar, interceptar e pegar mísseis de helicópteros.
Deve ser tão rápido quanto antes, se não mais rápido. Lutou contra o homem absorvente enquanto ele assumia a forma de eletricidade, ou mesmo de relâmpago. E ele pode percorrer de 3 a 4 milhas em um único salto. Sua durabilidade seria de parede, edifício pequeno até o nível cidade. Sua pele é de 8 a 10 vezes mais resistente que o Kevlar comum. É demonstrado ser à prova de balas. Pode resistir a balas de disparos de armamento militar como M60, Comanches e F-22. Sobreviveu a um tiro de tanque. Sua força de levantamento seria de classe 100 km, capaz de levantar 100 toneladas americanas ou 90.718,474 kg. Arremessou um reator gama. Arremessou um tanque a 420 metros de distância sem esforço. Arremessou uma grande rocha a uma distância considerável. O vigor do Luke seria sobre-humano. A resistência do Luke é muito superior à de qualquer humano comum, e ele consegue realizar atividades físicas sem se cansar. No clímax do filme, ele escapou de uma base subterrânea, viajou pelo deserto enquanto era atacado pelos militares até chegar a São Francisco. A inteligência do Luke seria de abaixo da média até gênio. Como Bruce Banner, é geneticista como seu pai, criando dispositivos que resultaram nos poderes que eles possuem. Mas como Luke, ele é muito irracional, se comportando como uma besta selvagem movida pela ira. Ligeiramente vulnerável a objetos cortantes, pode ter sua radiação gama drenada, revertendo a sua forma humana. Agora que eu já falei do Luke de Eric Bana, é a vez do Luke de Edward Norton. O Dr. Robert Bruce Banner é um cientista renomado nas áreas de bioquímica, física nuclear e radiação gama. Ele é um dos cientistas que tentaram recriar o soro do super-soldado, que deu origem ao Capitão América na Segunda Guerra Mundial, mas quando uma exposição a altos níveis de radiação gama, em vez de radiação Vita, deu errado. O cientista de temperamento ameno se viu acometido por uma condição peculiar. Quando irritado ou provocado, ele se transformava no monstro de pele verde, movido pela fúria e quase irracional, conhecido como Luke. Pouco depois do estalo, Banner fundiu a si mesmo e ao Luke em um só ser, o que resultou na transformação permanente de seu corpo na forma do Luke, enquanto ele mantinha o controle sobre ela, tornando-se uma celebridade popular na Terra. Mais tarde, ele chamou essa forma de Luke inteligente. O Hulk de 2008 possui poderes e habilidades extremamente poderosas, sendo capaz de derrotar seres gama comparáveis ao seu próprio calibre. Características físicas sobre-humanas, regeneração baixa-média, curado de uma facada do abominável, posteriormente regenerou-se após ter a perna perfurada por Fenris. Domínio veicular, pode dirigir um Quinjet, absorção de radiação gama, poder da raiva, sua força aumenta conforme sua raiva aumenta, manipulação de vibração, via trovoadas, transformação, múltiplos eus. Tipo 1, Hulk e Bruce Banner são personalidades separadas. Modo Berserk, resistência ao alcoolismo, imunidade à manipulação de doenças. Samuel afirmou que seu DNA poderia tornar a humanidade imune a doenças, o que foi demonstrado, pois causa mutações na pessoa se seu DNA estiver em sua corrente sanguínea. Manipulação de veneno, não foi afetado por gás nervoso. Indução do sono, não foi afetado pelo gás sonífero do Hulk Booster. Sua potência de ataque seria de parede até multiblocos de cidade, possivelmente maior com a raiva. O Hulk pode lançar um cara a vários metros de distância. Pode mover tanques de refrigerante. Arremessa uma empilhadeira como se fosse uma bola de baseball.
O Hulk também capota, levanta e arremessa facilmente o motor de um V com tanta força que viaja centenas de metros. Destrói um helicóptero. Ele também destrói um carro sem menor esforço. Ele só joga o abominável contra uma parede. O Hulk também esmaga o abominável e o afunda no chão. Ele também foi capaz de rachar o chão. Ele sacode os carros como efeito colateral de seus golpes. Mas de longe, o seu maior feito foi destruir uma geleira, que possui aproximadamente o tamanho de um porta-aviões. Sua velocidade seria subsônica até supersônico. Foi do Rio de Janeiro até a Guatemala em apenas uma noite, e considerando uma distância de 6.637 quilômetros, e que ele percorreu tudo isso em 12 horas, então sua velocidade seria acima de 500 km por hora, aproximadamente 560 km por hora. Já a sua reação, ele é comparável ao Abominável, que conseguiu pegar um disparo de uma bazuca RPG, que tem uma velocidade de 300 metros por segundo, 1080 km por hora, e ele também foi capaz de desviar de tiros de uma minigun de um helicóptero apenas correndo, que tem uma velocidade de 853 metros por segundo, 3070,8 km por hora. Sua durabilidade é de parede até multibloco de cidade, possivelmente maior, o que é a prova de balas. Resiste a disparos de lançadores de granadas. Resiste aos ataques do Abominável, um oponente que tem uma força comparável à dele. Resiste a ser chutado pelo Abominável a dezenas de metros. O Hulk sofre alguns cortes superficiais de um helicóptero. E ele resiste a 2 ataques de ondas sonoras de 2 Vs. Sua força seria classe M. Hulk foi capaz de lançar uma pedra a centenas de metros de distância. Mas seu maior feito foi quebrar uma geleira do tamanho de um porta-aviões, e que seria uma força equivalente a 360 mil toneladas de força. Seu vigor seria de média até sobre-humano. Suportou muitos golpes brutais do Abominável, que era mais forte que o Hulk e até perfurou seu peito com um espinho. Pode competir contra alguém como Thor por longos períodos de tempo. Suportou uma surra brutal de Thanos por um curto período antes de ser nocauteado. Sua inteligência seria abaixo da média até gênio extraordinário. Criou um soro anti-radiação com uma planta em um laboratório improvisado. Afirmou que a Viúva Negra conhece a radiação gama melhor do que ninguém. Seu trabalho em colisões de antielétrons é considerado incomparável por Tony Stark.
Afirmou conhecer bioorgânicos melhor do que ninguém. Ajudou o Tony Stark a projetar Veronique e a Hulk Buster. Possui 7 doutorados. Discutiu singularidades e viagens espaciais com Thor. Criou a máquina do tempo quântica e os trajes de viagem no tempo quântico. Criou a manopla nano junto com Tony Stark e Rocket Raccoon. O Hulk inteligente é o resultado da união da inteligência de Bruce Banner com a força do Hulk após 18 meses em um laboratório Gama. Capaz apenas de fala simples, embora seja inteligente o suficiente para usar objetos ambientais em combate. Mais tarde, capaz de utilizar armas adequadas para lutar, como um grande martelo e machado. Como Banner, ele pode ser morto tão facilmente quanto qualquer humano normal, contanto que não tenha tempo suficiente para se transformar no Hulk. Precisa de uma frequência cardíaca de 200 batimentos por minuto para se transformar. Anteriormente, suas células podem ter sua radiação drenada, revertendo a forma de Bruce Banner, embora isso seja apenas temporário. Como Hulk, ele luta de forma irracional, o que faz com que seja derrotado por lutadores mais habilidosos, como Thanos. Incapaz de utilizar os aumentos de poder provenientes de sua raiva, tendo superado sua ira. Seu braço direito foi danificado depois que ele usou a manopla nano para trazer de volta aqueles que foram dizimados pelo estalo de Thanos, embora ele tenha conseguido curá-lo posteriormente. Agora que os oponentes estão 100% analisados, está na hora de decidir o vencedor, mas antes, vamos definir o placar de pontos de cada um. Em axes e resistências, o Hulk de Eric Bana tem uma vantagem leve no de Edward Norton, mas o de Edward Norton ganha em resistências, já que ele possui mais resistências. Em potencial de ataque, o Hulk de Edward Norton é mais forte que o de Eric Bana, já que ele demonstrou feitos mais grandiosos. Em velocidade, o de Edward Norton é mais rápido em deslocamento, mas o de Eric Bana é mais rápido em reação e agilidade. Em durabilidade, foi difícil para mim, mas eu acredito que o Hulk de Eric Bana leve ponto, já que ele resistiu a uma explosão nuclear. Em vigor, praticamente um empate, já que ambos possuem vigor sobre-humano. Em força de levantamento, o Hulk de Edward Norton quebrou uma geleira com força bruta. Em inteligência, o Hulk de Edward Norton ganhou em ponto, não tem muita discussão, pois apesar do Hulk de Eric Bana ser um geneticista, isso não se compara a um cara que é um rival intelectual de Tony Stark. Além disso, o Hulk de Edward Norton demonstrou conseguir falar mais, e que ele mostrou mais maturidade mental que o de Eric Bana. Em fraquezas, o Hulk de Edward Norton perdeu ponto, já que ele possui fraquezas mais graves e perigosas que o Hulk de Eric Bana. Agora, quem realmente venceu? Bem, no placar geral, ambos empataram, mas é como eu disse, placar geral não define vitórias, pois vai depender de muitos fatores numa luta real. E bem, num confronto direto, o Hulk de Edward Norton acabaria levando a melhor por ser mais forte. E embora o Hulk de Eric Bana fique mais forte com a raiva e ele pode crescer de tamanho, o Hulk de Edward Norton também pode ficar mais forte com a raiva, e seus olhos brilham de verde quando ele se enfurece. Outro detalhe que seria bem interessante na batalha, são seus equipamentos, e sim, eu sei que nenhum deles usam armas, já que ambos não possuem armas, porém, o Hulk de Edward Norton usa objetos do cenário como arma, pois ele literalmente usou 2 pedaços de metal como escudo e 2 pedaços de carro da polícia como luva de boxe, enquanto o máximo que o Hulk do Eric Bana demonstrou foi usar um canhão de um tanque como taco de beisebol. Porém, a diferença clara é que o Hulk de Edward Norton é muito mais violento e destrutivo em combate, indo pra cima com tudo sem medo de perder, enquanto o Hulk do Eric Bana é mais selvagem e incontrolável. Seria uma batalha bastante equilibrada, e uma batalha muito longa, já que ambos podem lutar e ficarem mais fortes. Porém o que realmente seria difícil pro Hulk de Eric Bana tentar derrotar o de Edward Norton, é a experiência. O Hulk de Eric Bana derrotou 3 cães Gama e enfrentou seu pai, o Homem Absorvente. Porém, o Hulk de Edward Norton derrotou o Abominável, que é um inimigo que contém o sangue do Hulk, mais o soro do super soldado e mais o treinamento militar. Ou seja, o Abominável é uma ameaça muito mais perigosa e poderosa que os cães Gama e o Homem Absorvente, e o Hulk de Edward Norton derrotou o Abominável. E só um detalhe muito importante e crucial, o Hulk estava enfraquecido quando lutou com o Abominável, graças ao soro do Samuel Sterns, o Senhor Azul, futuramente o líder. E bem,
O look de Edward Norton tem anos sendo look, já que o look de Eric Bana não teve tantos anos como look, diferente do de Edward Norton que teve vários anos sendo look. Além disso tudo, o look de Edward Norton poderia até vencer o de Eric Bana, porém não conseguiria matá-lo. No máximo do máximo ele poderia nocauteá-lo por um breve momento ou simplesmente deixá-lo imobilizado temporariamente. E também, eu sei que ambos podem absorver radiação gama, mas a fraqueza do look de Eric Bana é justamente essa. Se algo drenar a energia gama de seu corpo ele acabaria voltando a ser Bruce Banner. E isso seria vitória mais do que clara do look de Edward Norton, além de outros fatores que apontariam a vitória do look de Edward Norton, seja nocautear temporariamente o look de Eric Bana, ou absorver toda a sua energia gama, fazendo ele voltar à forma de Bruce Banner. Então, eu declaro que o vencedor é o look de Edward Norton com uma dificuldade extrema. E é isso, pessoal. Esse canal ainda não morreu, e que em breve eu voltarei com novos vídeos e com novas batalhas, mas saibam que essas batalhas ficaram ainda mais épicas no futuro. Enfim, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo, pessoal.